Bom dia, turminha do segundo ano. A gente está entrando aí na nossa sétima semana aí, essa sétima semana aí de quarentena, aulas online. E vamos dar continuidade aí. Sempre eu dou aquele lembrete, evitem sair de casa, mas se saírem, usem a máscara e sempre higienizem bem as mãos ao tocar em qualquer superfície. Quando voltar também, esteja higienizando bem as mãos, lavando com água e sabão e usando álcool em gel também, ok? Vamos fazer a nossa parte aí, que essa fase difícil aí vai passar bem rápido, ok, turminha? Turminha, vamos lá. A gente vai falar da origem das cidades brasileiras, que está lá na página 6 do capítulo 17, ok? Turminha, como a gente sabe, a gente já viu em outras aulas, a colonização em boa parte dos países ocorreu sempre pelo litoral, principalmente na época das grandes navegações ali, das expansões marítimas. No Brasil não foi diferente. O litoral brasileiro ele foi colonizado primeiro, ou seja, teve uma grande concentração de estrangeiros na parte litorânea ali. Tinha toda uma questão logística nisso aí. Turminha, no litoral ali foi dividido as capitanias aí, vocês lembram das capitanias hereditárias e tudo mais, vocês viram isso em história, e tinha a capitania de São Vicente, que ela se tornou uma das principais aí, e ela foi fundada em 1532, foi uma das primeiras capitanias, ok? A serem fundadas ali no caso no litoral brasileiro, que está na região ali de São Paulo. Galera, só que o que acontece? A relação econômica com o litoral. Lembre-se que naquela época não tinham aviões, ou seja, todo o escoamento da produção era feito pelo quê? Por navios. Então começou a se desenvolver portos no litoral para a atracagem e como se fala? Me fugiu a palavra agora. Para os navios atracarem e partirem também, ou seja, para ter um escoamento da produção, para ter um escoamento de pessoas também. Lembrando que a família real vinha para cá e voltava para lá, na verdade ela veio para cá em 1818, que antes vinha só os carinhas, e aí e tal, depois ia embora, enfim. Mas, turminha, continuando, a relação com o litoral era muito forte. Isso fez com que começasse a surgir centros, colônias aí espalhadas por todo o território, principalmente todo o território não, toda a parte litorânea. Tanto que vocês podem observar aí no mapa da página 7, vocês podem ver que o litoral aí, essa área rosa aí, foi onde começou a se desenvolver as primeiras cidades, ok? Turminha, isso tinha aquela relação da extração do pau-brasil, enfim, e outros fatores aí. Mas no século XVII, no século XVIII, descobriram ouro e diamante ali na região do Sudeste. O que aconteceu? O pessoal começou a descer, de certa forma, em grandes massas aí para a região Sudeste ali. E, turminha, aí vocês falam assim, tipo, professor, o que isso tem a ver? O que tem eles descerem? Turminha, quando eles desceram, eles começaram a adentrar o território brasileiro, ou seja, teve uma interiorização do território nacional, nas terras onde hoje corresponde ao Brasil. Lembrando que naquela época ainda tinha um trato de Tordesilhas, cortava o Brasil bem no meio, mas tipo, a galera tava nem aí para essa linha imaginária. Pulava de lá para cá e daqui para lá, enfim, era uma bagunça louca aí. Enfim, turminha, nessa interiorização do país, acabou ajudando no desenvolvimento regional. Professor, como assim o desenvolvimento regional? Lembrando que nessa época a capital do Brasil se tornou Salvador, lá na Bahia. Ou seja, acabou atraindo boa parte das colonizações aí das colônias para lá. Só que com a descoberta de ouro mais no Sudeste ali, mais na frente isso faz com que a capital acabe se mudando de Salvador e indo para o Rio de Janeiro ali no século XIX, ok? Mas voltando aí ao século XVII e XVIII, ajudou na interiorização do país e no desenvolvimento do seguinte modo: se as pessoas estão criando colônias para dentro, no interior do país,
elas vão precisar de quê? Vão precisar de fontes de alimento, vão precisar de estradas, vão precisar de locais onde elas possam suprir suas necessidades. E foi isso que aconteceu quando os bandeirantes começaram a adentrar aí o território, ou seja, começou a se criar pequenas colônias no interior. Essas pequenas colônias, algumas se concentravam na produção agrícola. Por quê? Porque era algo que dava dinheiro, a galera estava lá, ela precisava comer, precisava se alimentar. Então o que fazia? Eles fizeram ali no sul-sudeste ali, começou a se desenvolver a atividade agrícola para suprir essas colônias, e acabou tendo esse ciclo aí. A agricultura se desenvolvia, atraía pessoas, a agricultura se desenvolvendo, a cidade também se desenvolvia, os pequenos povoados ali, vilas, se desenvolvia, que atraía mais pessoas para a mineração, e assim sempre foi crescendo, ok? Turminha, só que aconteceu no século XIX ali, começou a ter um esgotamento das minas de ouro e de diamante. E aí foi onde as pessoas começaram a migrar da atividade de mineração para a atividade agrícola, ou seja, as pessoas começaram a cuidar da agropecuária, a criação de animais, pecuária e do plantio na agricultura. Começaram a fazer isso tanto na região sudeste quanto na região sul. É por isso que o sudeste, foi nessa época aí que as plantações de café começaram a se desenvolver bastante ali na região sudeste. Lembrando que a mão de obra nessa época era mão de obra escrava, ok? Mão de obra escrava africana. A mão de obra escrava indígena já tinha sido deixada de lado um pouquinho. Eles estavam focando na escravidão africana aí como mão de obra. E isso foi ajudando o quê? A cidade crescer, as cidades se desenvolverem. Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro ali, que eram os grandes centros metropolitanos da época. Ou seja, turminha, a gente pode dizer que no Brasil teve 3 grandes momentos aí da sua colonização, da sua urbanização. O primeiro momento foi a colonização, a chegada dos europeus aqui no Brasil. Criaram as colônias ali e fundaram as primeiras cidades. Segundo momento, quando começou a escravidão africana, ou seja, um grande número, tanto de escravos como de imigrantes também chegaram no Brasil aqui. E o terceiro momento foi no século XIX ali, onde já estava quase no fim aí o tráfico negreiro ali, em 1850, que aí começou a vir bastante imigrante aqui para as regiões para trabalhar nas lavouras de café, cana-de-açúcar, enfim, na atividade agrícola que estava se desenvolvendo aqui no Brasil, ok? Turminha, no século XX, devido a esse acúmulo aí do café, ou o acúmulo do capital do café, foi possível a industrialização. Professor, mas o que tem a ver a industrialização com isso aí? Turminha, daqui a pouco a gente vai ver que na urbanização brasileira teve alguns fatores que influenciaram, como, por exemplo, a crise de 1929. Mas vamos focar aí, por enquanto, um pouquinho antes ali no aspecto geral, que o acúmulo do capital de café, ele fez com que o governo pudesse investir ali no setor de indústria, ou seja, o setor industrial começou a se desenvolver, e onde a indústria estava se desenvolvendo, a cidade também se desenvolvia. Era como se fosse uma espécie de revolução industrial. Lembre-se que a revolução industrial foi um dos fatores que aumentou a urbanização no mundo. E isso também não foi diferente aqui no Brasil. Lá depois, principalmente em 1930, ali, quando o Vargas ele começou a incentivar, no Estado Novo, começou a incentivar a industrialização nacional. Ok? Turminha, devido a isso, o Sudeste ele acabou se tornando um pouquinho cheio demais. Então, eles começaram um projeto de interiorização do centro do país. Foi aí onde a capital, até por uma questão de segurança, ela saiu do Rio de Janeiro e na década de 1960 ela foi ali para Brasília. Ou seja, ela foi mais para o centro do país, onde na construção já atraiu migrantes aí de várias regiões do país,
como também depois dela já entregue, ainda continuou atraindo uma grande população, já que é a capital do país, espera-se que lá seja mais desenvolvido, ok? E ser mais desenvolvido geralmente gera mais empregos, ok, turminha? Galerinha, vamos lá para a página 9, a urbanização brasileira. Galera, a gente já falou nas outras aulas que a urbanização brasileira ela teve alguns processos, teve alguns fatores aí, e antes de 1960, a população era majoritariamente rural, ok? Depois de 1960, na transição de 1950 para 1960, a população começou a se tornar majoritariamente urbana. Isso devido a vários processos aí, a vários fatores que eram o quê? Principalmente aquele incentivo à industrialização idealizado por Vargas, imposto por ele na época, e depois dado continuidade aí com um projeto de desenvolvimento aí do modernismo aí no caso do JK, Juscelino Kubitschek. JK ele deu bastante incentivo para indústrias internacionais criarem polos aqui, principalmente no setor automobilístico. E isso fez com que a indústria brasileira automobilística ela começasse a se desenvolver. E essa indústria se desenvolvendo também acabou impulsionando aí a urbanização. A palavra fugiu aqui. Turminha, teve outros fatores também, como a substituição de importações, mas isso foi antes de 1929. Galera, essa substituição de importação, ela aconteceu da seguinte forma. O produto nacional começou a ser mais valorizado do que o produto internacional, ou seja, os produtos do exterior, o governo estava dando mais incentivo, estava facilitando, ele estava buscando importar mais do que exportar mais, ou seja, ele mais vendia do que comprava. Isso foi bom para a economia, até a crise de 29, que acabou afetando aí os Estados Unidos, e o Brasil era o maior produtor de café na época, então ele exportava café tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. Tendo a crise lá, que afetou os Estados Unidos, afetou a Europa também, o pessoal ia comprar café? Não. E aí foi onde teve uma série de incentivos aí, principalmente por Vargas, com um plano de metas dele, que, no caso, esse plano de metas, ele se tratava justamente disso. No caso, esse plano de metas, o plano de metas foi de JK, perdão. No caso, JK, ele começou a desenvolver a indústria. Não, JK não, Getúlio Vargas. Eu tô que confundo hoje JK com Getúlio Vargas. É porque na época da faculdade o professor chamava o Getúlio Vargas de GG, e GG, JK, JK. Aí a gente acabava confundindo de vez em quando. E eu até hoje, às vezes, ainda acabo confundindo o nome dos dois, então tem que ficar me policiando. Mas enfim, turminha, Getúlio Vargas deu início a esse processo de industrialização, e o plano de metas de JK acabou intensificando esse processo de industrialização aí, uma industrialização mais pesada, voltada mais aí para o setor automobilístico e o setor de, como se diz, fábricas, caminhões, carros, enfim, produtos químicos, enfim, uma série de fatores aí ao qual esse plano de metas de JK acabou impulsionando todo o Brasil, ok? Só que, turminha, tudo isso acabou gerando o seguinte contraste, que foi esse aqui, ó, que eu escrevi bem aqui embaixo: atração e repulsão populacional. Ao mesmo tempo que a indústria ela atraía as pessoas, teve aquele inchaço nas cidades conhecido como macrocefalia urbana, ou seja, elas atraíam mais pessoas do que a cidade conseguia comportar. E isso acabou gerando um grave problema, porque aumentou o nível de desemprego. Aumentando o nível de desemprego, a criminalidade também costuma aumentar. E o que era um fator de atração começou a levar a macrocefalia urbana, que se tornou
um processo começou a levar à redução populacional, ou seja, as pessoas começaram a voltar para o Nordeste. Porque boa parte do contingente que foi para o Sudeste veio do Nordeste, então começou a ter aquela migração de retorno, ok? Turminha, o que a gente tinha para hoje era isso. Eu deixo a atividade aí da página 14 e página 15 aí para vocês, ok? Então fiquem bem, curtam bem o feriado, descansem e não se esqueçam, evitem sair. Se forem sair, máscara, sempre higienizando as mãos, tomando cuidado e fiquem bem, turminha.